Boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Que a doce paz de Jesus possa envolver os nossos pensamentos, os nossos corações, abrir o nosso entendimento, nos aconchegar no dia de hoje, na noite de hoje. É uma alegria estarmos aqui, né, de forma online agora. Que bom. Agradeço muito a USE Intermunicipal de Tupã, agradeço a nossa querida companheira Eleína, companheira de todas as horas, ao querido Valci, a Fran, o Marcelo, que está aqui dando suporte, e a essa voz maravilhosa, né, gente, que é a Aline, essa pessoa maravilhosa. Obrigada, Aline, você sempre prepara o ambiente, nos eleva, que bênção, né, que bom. Estamos juntos, usando os poderes do Espírito e da tecnologia. Que Jesus possa nos envolver. Nessa noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a transição planetária e sobre o sermão profético, claro, alguns pontos que achamos bastante interessantes para refletirmos neste momento em que estamos todos passando. É um sermão bastante denso, com muito simbolismo, mas que precisa por nós ser decodificado, refletido, estudado, porque ele contém ali orientações do Mestre Jesus para os momentos transitórios pelos quais passamos. Bom, então para que nós possamos iniciar, nós sabemos, enquanto espíritas, que somos espíritos. Sabemos que todos nós fomos criados iguais, partindo do mesmo ponto, simples, ignorantes, para alcançarmos gradativamente o estado de angelitude, o estado espiritual da perfeição. E para isso nós necessitamos das experiências na carne, da reencarnação, que é dádiva, que é bênção divina, é o maior presente divino. Então nós vamos galgando ao longo do tempo os degraus evolutivos para que possamos alcançar a perfeição. Assim como nós evoluímos como espíritos que somos, todos nós que estamos na Terra, encarnados e desencarnados, espíritos que somos, os planetas, os mundos, as galáxias, o universo também progride, como nos traz Allan Kardec na codificação e na obra subsidiária também temos. Então nós sabemos que os mundos também progridem. Nós evoluímos, cada um de nós, tem uma parte, compete a cada um de nós, uma parte nesta cocriação, no progresso planetário, no progresso da coletividade. Então, quando bem cumprimos os nossos deveres, auxiliamos. E os mundos, né? Como nós iniciamos a nossa evolução? Nós iniciamos num planeta primitivo, por isso o nome, né? Primitivo, onde tudo começa, onde há a predominância das sensações, há ainda muita ignorância pelo não saber, né? E nesse mundo há a predominância da matéria. O homem está mais ao ponto de partida do que o de chegada. O homem ele é mais materializado, quase que animalizado, se assim podemos dizer. E depois vamos evoluindo o nosso senso moral e atingimos o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é esse mundo que nós estamos ainda. Então nós estamos nesse mundo para passarmos por provas que nos auxiliarão no fortalecimento moral, no fortalecimento espiritual, em nosso tônus vibratório, em nosso padrão vibratório. E as expiações necessárias por nossos erros do passado, nossos equívocos, nossas escolhas equivocadas, que deixam em nós registros vibratórios enfermiços, que são como nódulos, que acabam por impedir o fluxo divino pleno em nós. Então,
esses registros enfermiços em nosso padrão mental, em nossa casa mental, em nossa memória, em nossas estruturas perispirituais, necessitam ser expurgadas ou transformadas. E nós podemos evoluir com aquele... Jesus, uma certa vez, ensina Pedro, e Pedro ensina todos nós, né? Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados e dos erros. Quando nós permanecemos aprisionados no mal, aprisionados nos erros, gostando do mal, do crime, porque nós gostamos. Por isso nós temos tantas dificuldades de modificar, de transformar. Porque temos um prazer, ainda que mórbido, naquilo que é mal. Então, quando nós temos esse prazer no mal, nós vamos precisar sermos educados pela pedagogia divina por meio das expiações. Mas não precisa ser assim sempre, né? Nós podemos galgar outros degraus pelas vias do amor, porque o amor cobre a multidão dos erros e dos pecados. Então, nesse mundo ainda de provas e expiações, que é o qual nós estamos, o mal ainda predomina. Há ainda a predominância do mal, é óbvio, né? Que nós olhamos em torno de nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o contexto em que nós estamos inseridos, e isso é notório aos nossos olhos. Bom, e o que nos aguarda depois? Exatamente este é o ponto que nós precisamos refletir nessa noite. O mundo de regeneração. O mundo de regeneração é esse que se interpõe ao nosso. Nós estamos adentrando um mundo regenerador. Nós estamos em plena transição de um estágio evolutivo para outro estágio evolutivo, que é o regenerador, o mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, a predominância não é do mal, mas daqueles que buscam ter a consciência no bem. Existem as provas, mas as expiações já não são pungentes, como nos diz Santo Agostinho, na lição lá que ele traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma lição belíssima de Santo Agostinho que ele traz. Mundos Regeneradores, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E ele diz assim: a humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos no mundo regenerador, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Estamos ainda escravizados, acorrentados, impedidos de voar por nossas más paixões, por nossas más tendências, por nossas escolhas equivocadas, pela alimentação e retroalimentação dos nossos vícios morais seculares, não milenares. Então há um momento em que nós precisamos buscar a regeneração para que possamos alçar voos mais altos. E é esse período maravilhoso que Deus nos oferece. Então ele diz aqui, neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se. Ele traz para nós que, nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade. Não ainda. Mas a aurora da felicidade. É o raiar de um novo dia. O homem ainda é carnal. E por isso, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas essas não se revestem das pungentes angústias da expiação. E ele traz ainda, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes.
É muito lindo, né? Santo Agostinho toca profundamente meu coração. Ele traz uma linguagem poética, leve e ao mesmo tempo tão precisa. Ele nos traz que nesse mundo de regeneração que nós estamos adentrando, nós podemos sentir a aurora da felicidade. Nós conseguimos vislumbrar o que é real, verdadeiro, a verdadeira felicidade que não está nas coisas da matéria, nas conquistas perecíveis da matéria. Nós conseguimos viver de forma mais plena como espíritos. E dessa forma enxergarmos como espíritos. Ter aqueles olhos de ver, aqueles ouvidos de ouvir. E vamos nos preparando para outras etapas de evolução, que são os próximos mundos, né? Depois do mundo regenerador, vem o mundo ditoso, o mundo feliz, onde o bem sobrepuja o mal. E depois desse, o mundo celeste, a morada dos espíritos puros, depurados. Ali reina completamente o bem. E depois inicia uma outra fase de evolução. Mas esta fase em que nós nos encontramos, e justamente estamos vivenciando o pico da transição planetária, momentos decisivos da nossa existência como espíritos, de toda a Terra, de todo o planeta. Então nós precisamos compreender o Evangelho de Jesus, buscar da fonte cristalina do Evangelho, para que possamos nos fortalecer e nos preparar para esse mundo que se avizinha, para esta dádiva divina que se avizinha. Então, nesse período aí de transição, nesse período de provas e expiações para mundo de regeneração, acontece aquilo que Jesus nos trouxe como a separação do joio e do trigo. Em nosso planeta, nós sabemos que os espíritos ainda aprisionados ao mal, que se comprazem, que sentem prazer nos seus vícios, na criminalidade, na corrupção, esses espíritos ainda aprisionados ao seu ego, que se colocam acima de tudo e de todos e sentem prazer nisso, não poderão reencarnar aqui. Serão retirados para viver em mundos compatíveis com com a sua vibração. Um mundo de provas e expiações, ou até mesmo um mundo primitivo, para reiniciar, auxiliando esses mundos que iniciam. É possível auxiliar? Claro, porque esses espíritos degenerados, eles trazem em si muita inteligência e podem auxiliar no progresso, como já aconteceu conosco, exilados do sistema de capela. Então, nessa separação do joio e do trigo, não é só uma separação daqueles que compõem e que estarão aqui reencarnando nesse mundo regenerador, mas isso acontece dentro de nós. Esse é um momento que, se você refletir, se você analisar a si mesmo, você pode estar se percebendo um tanto mais irritadiço, às vezes com as emoções um tanto desordenadas. Parece que há até um processo de retroagir, mas nós sabemos que o espírito só avança, não retroage. Mas é porque aquelas vibrações mais densas, aquela sujeirinha que ficava ao fundo e que é remexida, abalada, vem à tona para que haja transformação, para que haja separação. O que é joio e do que é trigo. O trigo é o que nutre, é o que alimenta, dá vida, nos faz crescer, a expansão do espírito imortal que nós somos. O joio são as nossas construções equivocadas, no erro, as vibrações enfermiças que estão em nós e que precisam ser extirpadas. E este é o momento de arrancar aos molhos, né, aos montes. E este processo, ele é feito de forma dolorosa. Este arrancar, né, para que nós possamos sublimar os nossos sentimentos e modificar toda a nossa estrutura vibratória, para que nós possamos modificar a nossa vida como espíritos para todo sempre. Nós precisamos passar por esse processo.
São chegados os tempos, realmente, verdadeiramente. Nossa próxima reencarnação será no mundo de regeneração. Então, neste processo, nós precisamos trabalhar as nossas potências, a nossa vontade, nós precisamos ter os olhos do espírito, os ouvidos de ouvir, deixar de gostar do mal. Porque quando o espírito, né, nos traz que para que a gente possa fazer as nossas modificações internas, basta um esforço irrisório da vontade, e nós muitas vezes nos assustamos com isso, né? Mas é um esforço irrisório da vontade, é porque nós precisamos deixar de gostar daquilo que nos faz mal. Então, deixar de gostar de tudo que é prejudicial, das nossas más tendências, nossos hábitos nocivos, e modificar a nossa existência. E para isso nós precisamos da reeducação no Evangelho de Jesus. Vamos pensar assim, quando nós estamos num processo de nos alimentar muito mal, nós comemos muito mal, tomamos bebidas que nos fazem mal, comemos muito açúcar, muita fritura, muito carboidrato, muita farinha branca, e aí nós vamos passar para o médico faz nossos exames, estamos abalados na nossa saúde física. Vamos passar pela nutricionista que nos diz, é preciso fazer uma reeducação alimentar. No início é fácil? Não. Nem no início, nem no meio, né? Não é fácil deixar de comer açúcar, os docinhos que a gente gosta, deixar de comer aquela gordurinha, quem toma refrigerante, o pãozinho de cada dia, e aí você tem que mudar os seus hábitos e trocar por alimentações saudáveis. Isso no início é um sofrimento, mas depois de um certo espaço de tempo, que nem é tão longo assim, nós modificamos os hábitos. As nossas células modificam e até a nossa memória, que é alimentada pelo tipo de alimento que nós consumimos, ela ganha outra memória e aquela memória doente, ela deixa de ter força. Então, com a nossa modificação espiritual, é assim também. Nós temos aquele padrão, aqueles vícios, aqueles hábitos arraigados em nós de milênios. E como nós vamos fazer esse processo de reeducação no Evangelho? Usando da vigilância, vivendo como espírito, buscando a nossa evangelização dos nossos sentimentos, da compreensão do Evangelho para sentir o Evangelho, viver o Evangelho. Mas esse é um processo que necessita de disciplina. Nós precisamos de constância, né? Sempre. Não parar. Mesmo que em algum momento da nossa vida nós nos embaraçamos e caímos, levantar e seguir sempre, seguir avante. É isso que fala o sermão profético. Então, para que nós possamos nos preparar para esse alvorecer na nova era, essa aurora da felicidade que nos envolve, estamos todos assim sedentos de adentrarmos essa nova era. Há quanto tempo temos esperado? Ouvimos as melodias doces, harmoniosas do Cristo Jesus, nos cantando esse alvorecer, esse novo mundo. E agora estamos tão próximos. E muitas vezes nos assustamos. Nós precisamos agora nos preparar, estarmos atentos, vigilantes, bem aproveitar esse momento, porque este momento é único em toda a nossa escalada evolutiva. É único. Então, o sermão profético que está em Mateus 24, em que nós conhecemos também por grandes tribulações, nos fala desse momento da transição, desses momentos de grandes tribulações planetárias, nas quais estamos vivendo já há um bom tempo. Né? Há um bom tempo temos vivido grandes tribulações. E podemos sentir que chegamos a um ápice das grandes tribulações. Então, Jesus traz para nós orientações como proceder neste momento decisivo para todos os espíritos que estão encarnados e desencarnados na Terra. Esse é o momento único na nossa vida. Então, Jesus nos traz alguns pontos importantes. Todos os pontos são importantes. Né? Nós vamos
refletir sobre alguns deles. O tempo não nos permite, e esse sermão nós precisaríamos de alguns anos para estudá-lo de forma minuciosa, mas nós podemos fazer, né? Estudar sempre. Nós precisamos estudar sempre o Evangelho. Então vamos lá, Mateus 24, sermão profético, capítulo 24, versículo 3. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse: Vede, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerra. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Vamos dar uma pausa, depois nós continuamos. Então aqui, nesses pontos que nós lemos do Evangelho, nós precisamos desmistificar, né, o sermão e tudo aquilo que Jesus nos traz. Esse sermão não tem esse cunho fantástico, sobrenatural. Muitas vezes, se nós fizermos uma leitura rápida, sem estudar o significado, o simbolismo de tudo que o Cristo nos traz, nós podemos achar que ele está falando do fim do mundo, do Armagedon, do Apocalipse. Quantas vezes nós ouvimos, até mesmo dos lábios dos espíritas, é o fim do mundo, numa forma ainda que de brincadeira, mas nós sabemos que não há fim do mundo, né? Ainda não. Quando estivermos todos já depurados e no mundo celeste, aí nós passaremos pela transformação. Mas nós temos ainda muito que caminhar. O nosso planeta tem muito ainda que evoluir. E nós também. Então, isso aqui não tem nada de sobrenatural. Nós precisamos buscar o sentido da letra, o espírito da letra, a compreensão do Evangelho de Jesus, que nos traz orientações para esse momento em que vivemos. Então, aqui é muito lindo quando a gente lê, né? E Jesus, ao assentar-se no Monte das Oliveiras, ele assenta-se no alto da sua sabedoria, para que, naquela postura de mestre que ensina, e os seus discípulos se aproximam dele, sedentos de aprender para melhor servir. Essa é a postura do discípulo, que difere da turba, que busca o Cristo em troca de favores, em troca de cura, em troca de algo. Os discípulos buscam o Cristo sedentos para melhor servir o Cristo. Então aqui Jesus começa ensinando, né, para todos eles, que é um período de grande vigilância. É um período em que nós precisamos de muito cuidado, de muito zelo, de muita atenção. É um período em que nós precisamos utilizar os nossos recursos espirituais, porque são períodos de tribulações profundas. Todos vivemos grandes tribulações. Todos os que estão na terra. Todos. E aqui quando ele traz, vereis rumores de guerra, relatos de guerra, olhai, observa, analisa, olha a grande transição, olha o pico da transição, olha esse movimento buscando o nosso movimentar para o progresso. Nós somos todos movimentados para progredir. Não dá para continuar mais nesse velho mundo. Não dá mais para continuar com essas velhas posturas. Não dá mais para continuar com a nossa falta de coerência. Não dá mais para continuar com o nosso desamor, cultuando a nós mesmos de uma forma egóica. Não dá mais para viver no alto do nosso orgulho, vivendo de ilusões e de pó, o pó da matéria. Nós somos espíritos. Tudo o que aqui nós estamos recebendo pela concessão divina é transitório, é perecível.
E porque nos colocamos, nós espíritas, nos colocamos como corpos físicos diante das dificuldades da vida, como se não existisse nada após a morte. E nós sabemos que depois da morte uma vida plena se abre para todos nós, se bem cumprirmos com os nossos deveres espirituais. Nós precisamos viver como espírito. Então Jesus diz para todos nós, por quê? Todos nós que nos aproximamos do Cristo para aprender, para beber dessa fonte infinita do Evangelho, luminosa, que nos alimenta, todos nós somos os novos discípulos. Tudo que Jesus diz aos seus discípulos, ele diz a nós, a cada um de nós, a você. Então ele diz para nós nesse momento, olhai esses movimentos transformadores de renovação, de progresso, esses movimentos que parecem desordenados, parece que há anarquia, mas que é conduzido pelas bênçãos divinas, pela misericórdia do Pai. Olhai, mas não vos alarmeis. Será que estamos alarmados diante das dificuldades pelas quais passamos? Não vos alarmeis. O que quer dizer isso? Não se perturbe, não turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crede em Jesus. Se nós compreendemos a lei do progresso, a lei da reencarnação, a lei de amor, justiça e caridade, se nós buscamos a compreensão das leis divinas, e por que nos perturbamos? Nos perturbamos num processo de invigilância, quando deixamos de viver como espírito, de ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Aí nos perturbamos. E ao nos perturbar, perturbamos o ambiente e todos aqueles que estão à nossa volta e que não conseguem manter também a vigilância. E aí emanamos, né, envolvemos o nosso planeta em vibrações de perturbação, que são engrossadas por aqueles que não querem o progresso humano dos dois lados da vida. Olha o que a nossa invigilância pode causar. E nesse momento, isso é muito preocupante, não. Nós precisamos vigiar, nós precisamos refletir, nós precisamos estar atentos, alertas. E aí Jesus diz para nós, né? Olhai tudo, mas não vos alarmeis. Nós compreendemos que Deus é o Pai, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Nós sabemos que Deus é Pai de amor, justiça, caridade, bondade, perfeição, e que tudo que sai das mãos do Criador é perfeito, é bom e é belo. Nós é que introduzimos o mal, não o Pai. Escolha nossa. E Deus nos respeita as escolhas, porque nós precisamos crescer, evoluir, aprender. Então, se nós buscamos a compreensão das leis divinas, nós não vamos perturbar o nosso coração, porque sabemos que estamos nas mãos do Pai, e que nas mãos do Pai estamos todos bem. E Jesus diz assim, isso não é o fim, não. Não é o fim do mundo. Isso são o início das dores, são somente as dores do parto. As dores do parto do quê? Da nova era, da aurora de felicidade, como trouxe Santo Agostinho. É as dores de uma nova era, as contrações do parto, para que esse novo porvir chegue. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós estamos passando pelas dores, as dores do parto. Já um parto bastante avançado. Então, não é momento de nos alarmarmos, mas sim vigiarmos. E aí, ele traz ainda para os discípulos algo muito, muito interessante para nós, né? Ele traz aqui que é o começo das dores do parto. E depois em Mateus 24, 9, ele diz assim, então, vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros.
muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos pausar mais um pouquinho. Então aqui Jesus fala, né? Desde o advento do Cristo, desde quando Jesus veio à Terra, esteve entre nós, nos ensinando a lei do amor, nos ensinando a verdade. Ele nos traz a verdade. Os seus discípulos, o próprio Cristo deu testemunho na cruz, foi perseguido, ferido. Todos os seus discípulos, né? Praticamente todos. Quantos mártires adentraram os circos romanos, cantando louvores de gratidão a Deus, de fidelidade a Jesus. Quantas crianças, jovens, idosos, todo tipo de provações dolorosas, cantando Ave Cristo. Quantos? Quantos foram odiados pela sombra, por aqueles que não compreendem esse bem que não mede, esse bem que se estende a todos, esse perdão que busca tocar todos os corações. Então, aqueles que não compreendem a luz, aqueles que não estão na luz, aqueles que não buscam a luz, estão em trevas. E os que estão em trevas não costumam perdoar quem busca a luz. Todos os tempos foram assim. E nesse tempo não é diferente. Então, os novos discípulos, que são todos vocês, que somos todos nós, que buscamos viver a vivência do Evangelho de Jesus, vencendo a nós mesmos a cada dia, num processo íntimo de transformação, todos nós somos também perseguidos, odiados, por aqueles que não compreendem. Quando você, como um cristão, porque todos os cristãos são a favor da vida, e você se levanta como espírita que é, porque os espíritas são contra a pena de morte, e você se levanta e diz, não, eu não sou a favor da morte, eu sou a favor da vida. Você é olhado de forma estranha, se não odiado. Por quê? Porque você está indo contra o movimento da sombra. Porque nós sabemos que a vida não acaba com a morte. Nós sabemos que estar na Terra, reencarnados, é a oportunidade divina que cada um de nós recebe. Todos recebemos, enquanto espíritos encarnados, a oportunidade da nossa modificação, a oportunidade necessária para o nosso progresso, para a nossa mudança, as provas, as expiações. E nós sabemos que a morte física não acaba com aquele espírito que está em processo de criminalidade, aprisionado aos prazeres da crueldade. Que ele necessitará é da vivência na carne, para que ele possa se modificar, para que ele possa viver as oportunidades de se transformar, para que ele possa na terra ser punido por todos os crimes cometidos e que possa buscar a sua transformação. Mas a morte provavelmente ceifará a vida física e o transformará num verdugo, num obsessor, que continuará perseguindo suas vítimas. Nós precisamos da reencarnação, porque a reencarnação é a nossa via de salvação. Porque todos nós fomos aprisionados ao crime, todos nós nos comprazíamos lá atrás, em atos atrozes, mas hoje não. Porque por meio das reencarnações, compreendendo a verdade, a vida contida no Evangelho, nos transformamos. E todo criminoso um dia será um ser angélico, todo. Então, quando você busca perdoar o próximo, estender o bem, quando você está otimista ante todo esse clima que nós estamos vivendo, e as pessoas chegam, esse é o fim do mundo, o mundo está perdido, e você chega, não, o mundo não está perdido. Tem alguém que governa essa nau, esse barco. Jesus está no leme.
E quando você chega com esse otimismo de quem sabe quem é, do espírito imortal que é, as pessoas olham, você é estranho. Você é estranho. Que mundo você vive? Você vive no mundo da verdade, né? Então, gente, é muito importante lembrar que aqueles que buscam viver na luz serão olhados como estranhos, com muito estranhamento, mas que é preciso seguir. Perseguir o bem, né? Seguir o bem. Então, Jesus diz aqui para nós, né? Nesse movimento de grandes tribulações, neste processo, muitos se escandalizarão. E ele mesmo trouxe para nós que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por qual, né, quem venha o escândalo. Por que é necessário o escândalo, né? O que é um escândalo, né? São aquelas ações contrárias à moral, ao bem, aos costumes, à ética, né? Aquele resultado de um mal moral. Isso é um escândalo. Então, essas ações escandalosas, nós temos visto tantos escândalos na política, nas instituições, nos lares, nas relações. Temos visto tantos escândalos. E a nossa postura, enquanto espíritas, em busca de aguçarmos a nossa consciência espiritual, deve ser daquele que vê a vida com os olhos do espírito. Porque nós sabemos que o escândalo é necessário. Por que é necessário? Porque nós aprendemos, nós nos transformamos, nós necessitamos, muitas vezes, de expiações que vêm por meio de escândalos. Expiações que são dolorosas. Nós precisamos dos escândalos, muitas vezes, por provações. Nós necessitamos dessas ações para que nós possamos, muitas vezes, vivenciar aquilo que fizemos o outro sofrer. Ou nós precisamos para passar pelas provas mais fortes. Então, o escândalo é um elemento, geralmente, né, comumente, de expiação de um mundo de provas e expiações. Porque quando nós estivermos no mundo ditoso, nós não teremos escândalo. Porque lá o bem reina, né? Então é natural ainda desse nível evolutivo em que nós nos encontramos. Não há injustiça divina, há justiça do Pai. E ele traz também, né, que por ver a iniquidade se alastrar, o amor de muitos se esfriará. E aqui iniquidade está no sentido de falta de lei, desregramento, sem regra, desordenado, falta de ordem, falta de equidade. Todo esse movimento que leva ao quê? À injustiça. Estamos vivendo momentos assim? Alguém sente que estamos vivendo esses momentos? Estamos, né? Estamos. Mas essa desordem é só aparente, porque há ordem em tudo. Há ordem em todos os detalhes da vida. Toda semeadura traz, consequentemente, uma colheita. É da lei. É da lei. Se nós tivéssemos escolhido o caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, do respeito ao próximo, do respeito à casa planetária que vivemos, utilizando dos recursos com responsabilidade, respeito e gratidão a Deus, buscando respeitar os animais, nossos irmãos, buscando respeitar o ser humano como irmão, nós estaríamos diferentes. Não necessitaríamos destes escândalos que hoje nos chegam. E não viveríamos esse estado de iniquidade que estamos vivendo. Então aqui ele traz para nós, por ver essa situação, o amor de muitos se esfriará. Gente, isso é tão sério, né? Nós temos visto como em determinadas fases do nosso dia o nosso amor vai se esfriando. Quando nós movimentamos, muitas vezes nós movimentamos auxílio, precisamos ajudar as pessoas, precisamos ajudar de forma, por uma prece, por uma corrente de preces, precisamos ajudar com auxílio de solidariedade, auxílio material, físico, seja com alimento, seja com comida, com roupa, vestimento. Existem muitas pessoas que estão muito frias,
muito frias, muito indiferente, muito presa em si mesma, sabe, em si mesmada, muito presa no seu casulo, nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus medos, e não estende a mão, e não estende uma palavra amiga, e não doa de si. Entre nós espíritas, aqueles que estavam tão habituados ao ativismo e que agora estamos em quarentena, em casa, sem a casa espírita, será que Jesus não está falando para nós? Por ver todas as iniquidades, o nosso amor está esfriando? E o amor esfria porque nós não estamos vivendo como espíritos, porque não estamos alcançando a misericórdia divina em cada lance da nossa existência. Porque não estamos raciocinando que no passado construímos e que hoje essa construção pode ser linda, mas pode ser uma construção de dores, que necessita ser restaurada, reformada, reformulada. Que o nosso amor não esfrie, porque Deus é justo, soberanamente bom e justo. E aqui Ele traz para nós que estamos vivendo tudo isso, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra é a palavra de ordem, é a palavra do momento. Nós que estamos passando esses momentos da transição planetária, que nós possamos perseverar todos os dias. Perseverar no bem, perseverar no amor, perseverar na vigilância, perseverar na prece, perseverar na vivência do Evangelho, perseverar. Perseverar em nossa fé raciocinada, perseverar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Porque nós necessitamos perseverar nessa existência. Porque se perseverarmos até o fim, nesta existência, nesta reencarnação, alcançaremos um mundo de regeneração. E aí, o nosso processo evolutivo se dará de uma forma tão diferente, tão peculiar, tão fluida, porque nós entraremos num novo estágio de evolução, de regeneração para ditosos e celestes. É um momento ímpar na nossa existência. Então que nós possamos perseverar, persevera. Nós vamos cair? Vamos. Teremos dias difíceis? Claro. Teremos dias de grandes tribulações? Com certeza, faz parte desse período. Vamos perseverar no bem, na fé. Não se abandone enquanto espírito. Não deixe de auxiliar, não deixe o amor esfriar, expanda o bem. Perseverar no bem. E aí Jesus nos traz um ponto muito importante para nós. E ele traz assim: então, nesse período todo que nós vamos passar, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Esse trecho ele é muito importante. Ele é muito importante. E ele traz assim: pois haverá nesse tempo grande provação como não tem havido, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então esse é o período da maior tribulação que nós estamos passando de toda a nossa existência, que nós já vivemos no passado e que viveremos daqui para frente. Porque esse é o período da separação do joio do trigo. Esse é o período da transformação para a regeneração. Esse é o período que nós vamos deixar a retaguarda daquela vivência mais materializada para irmos a galgar outros degraus de evolução, buscando a sublimação com consciência. Isso muda toda a nossa existência. É a aurora da felicidade. Então aqui Jesus diz assim para nós: então neste momento, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia aqui tem um significado profundo, não é a Judéia do tempo do Cristo Jesus. Judéia para todos nós
a região espiritual daqueles que aspiram a aproximar-se do Cristo. É uma região espiritual, é uma região vibratória, daqueles que buscam Jesus para a sua sublimação espiritual, para o seu progresso evolutivo. É a região em que todos estamos vivendo. Nós espíritas estamos vivendo na Judéia. Nós buscamos vencer as nossas más tendências, modificar e transformar os nossos sentimentos. Nós estamos na Judéia. Então Jesus diz para nós, fujam nesse momento, fuja para os montes. E quando ele fala isso, monte também não é a montanha física, mas é o monte das ideias superiores, como nos traz Emmanuel, que vai trazendo para nós o significado de cada simbolismo do Evangelho de Jesus. Emmanuel é o grande benfeitor. A doutrina espírita nos traz a compreensão das parábolas, dos sermões de Jesus de uma forma tão ampla, de uma forma tão luminosa, para que nós possamos vivenciar esse Evangelho. Então aqui, os montes são os montes das ideias superiores, ou seja, elevar o nosso padrão mental no diapasão do Cristo Jesus, do Evangelho de Jesus. E isso requer de nós aquela constância, aquela perseverança, a disciplina para que nós possamos subir e nos mantermos. Porque nós até nos elevamos. A dificuldade é manter nos montes. E Emmanuel nos traz, na lição chamada Aos Montes, o que nos compete fazer neste momento. Então nós precisamos elevar esse padrão e permanecer neste padrão. Na lição Para os Montes, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 140. Emmanuel nos traz assim: é chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Invencível na paz e na esperança. Convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria, de novo, e reconstroem o edifício da vida. Então aqui ele fala para nós que todos nós que nos colocamos como discípulos do Evangelho, para a vivência do Evangelho de Jesus, na transformação espiritual que tanto almejamos com o Cristo, nós precisamos nos manter em paz. Porque homens de perturbação passam. O mal, ele é passageiro e transitório, ele não é real. Ele não constrói. Ele destrói, mas não constrói. O bem é real. O bem é construção. O bem tem existência real, é existência real. O mal não. Ele é transitório. Ele é passageiro. Ele não dura para sempre. Só o bem dura. Então, os homens da perturbação, que estão ainda aprisionados no mundo, no seu mundo íntimo, de egoísmo, enlouquecidos pelo ouro, corrompendo, esgotando recursos, utilizando tudo como se fosse seu. Esses passam destroçando, semeando as dores que precisarão colher. E ainda se comprazem ao mal e não poderão continuar na terra. Mas depois que esse escândalo passa, são os filhos do Calvário, são os discípulos de Jesus, os trabalhadores do bem, os trabalhadores da última hora, que são convidados a reerguer o edifício da vida, da ordem,
para que o bem se expanda. Que nós sejamos apostos. Então Jesus fala também para nós que aquele que estiver no terraço não desça para pegar suas coisas. Isso é muito importante, né? Porque nas residências da Palestina do primeiro século, as casas elas eram construídas de forma a ter a parte do térreo e a parte de um terraço. O terraço era aquela parte de cima onde ela era mais arejada. Então, geralmente, as orações eram feitas na parte superior da casa, para que lá pudesse haver mais tranquilidade, porque na parte de baixo havia a movimentação para a manutenção das coisas materiais, na parte superior a manutenção das coisas do espírito. Então ali se faziam as orações. Olha esse símbolo maravilhoso que Jesus nos traz. Então, se nós já subimos, se nós já buscamos essa comunhão com o Pai pelas vias da oração, da reflexão, da meditação, da comunhão com o Pai por nosso padrão mental, não vamos descer para pegar as nossas coisas materiais, ou seja, para ter razão, para ter poder. Vamos permanecer no terraço. Vamos permanecer em comunhão com o Criador. Um estado de entrega, de fé. E ele, nesse terraço também era preparado o pão, porque como lá era mais quente, né? Então as mulheres colocavam ali o pão para ele crescer. Quando nós colocamos o pão no sol, gente, ele cresce, que fica lindo, né? Então ali as mulheres colocavam o pão, que alimenta. Olha só o que se faz no terraço, né? É o local da alimentação espiritual. Porque nós podemos pensar, quem é o pão divino? Quem alimenta todos nós na terra? Jesus. Né? Eu sou o pão da vida. Quando nós queremos saciar a nossa fome existencial, a fome do espírito, Jesus é o pão e é a água e é o sol, como veremos. E ele fala, né, aquele que estiver no campo, não volte para pegar as suas vestes, ou seja, quem estiver no campo do trabalho, quem estiver no cultivo das sementes divinas do Evangelho de Jesus, não volte para trás, não busque o que ficou para trás. Não busque as suas vestes, e aqui veste tem o simbolismo de uma veste externa, utilizada como manto acima da veste interna. Ou seja, a nossa veste interna é que precisa ser cultivada no campo da vida. Então não vamos voltar para o cultivo das ilusões da matéria, daquilo que é perecível, daquilo que nos aprisiona, mas vamos buscar a sublimação. Esse sermão ele tem elementos muito importantes para o nosso estudo, mas nós temos pouco tempo, né, para poder tratá-lo de uma forma mais ampla. Mas existe uma outra parte desse sermão que eu gostaria de trazer antes de nós encerrarmos, em que Jesus fala do sol, que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho. E se nós lermos essa parte com os olhos da matéria, sem buscarmos o significado, o espírito da letra, nós vamos achar que a estrela vai cair do céu. E a ciência, né, vai nos dizer, não, a estrela não cai do céu, o sol não vai escurecer, o mundo não vai acabar agora. Então vamos buscar a compreensão. E aqui então, em Mateus 24, versículo 29. E logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Linda essa parte também. Com poder e muita glória na nuvem. Ele fala do advento do Cristo também. Desse retorno de Jesus, mas não fisicamente. Não fisicamente. Espiritualmente. No seu significado profundo de Cristo cósmico, governador espiritual. Nós agora podemos compreender Jesus, mas vamos lá. O sol escurecerá. Não é o sol físico, o nosso sol. O sol,
alimenta a vida na Terra, nutre a vida na Terra. Sem a luz do sol não temos vida. Jesus é para nós o sol espiritual, como está lá no livro Renúncia, em que Alcione ouve do seu mentor espiritual. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. Esse simbolismo é como aquela passagem em que Jesus está com os discípulos no barco e que ele dorme sob uma almofada, vem a tempestade, os discípulos o acordam. Jesus não dorme, o Cristo não dorme. Nós colocamos o Cristo para dormir. Quando os nossos interesses materiais, ilusórios, são maiores. Quando estamos aprisionados aos interesses perecíveis da vida, e não aos interesses espirituais, colocamos o Cristo dentro de nós de forma dormente. Esse simbolismo aqui é o mesmo. O sol espiritual é Jesus. Ele não é obscurecido por si, porque ele deixa de brilhar, mas porque nós buscamos obscurecê-lo. Nesse momento em que nós buscamos as coisas da matéria, nós nos esquecemos do espírito que somos, as tribulações chegam, nós nos perturbamos e lançamos mais perturbação. Nós vimos crueldades e criminalidades, escândalos e escândalos. Nós acabamos por obscurecer o nosso sol. E o sol, que é o nosso alimento divino, nós impedimos que ele nos nutre, né? Nos nutra de luz. Formamos uma carapaça energético-vibratória, densa, e acabamos por fazer um movimento somente em torno de nós, tecendo vibrações em torno de nós, num circuito fechado no orgulho e no egoísmo, que nos impede de sermos alimentados, nutridos, modificados pelo Cristo que é o sol. E quando o sol é obscurecido, a lua, claro, não dá o seu brilho, porque é o sol que ilumina a lua, que é o seu satélite. Então, o que significa essa lua para todos nós? A lua são os cristãos, é o movimento cristão, que precisa refletir o amor divino, a luz do Cristo. Somos como a lua, satélites do Cristo Jesus. Mas se nós nos fechamos nesse movimento, nós não damos o brilho. Não damos o nosso brilho. Não refletimos a luz do Cristo Jesus. Por quantos milênios o movimento cristão viveu obscurecido? Quantas mortes, quantas chacinas, em nome de um Cristo que é amor, misericórdia, que preferiu morrer na cruz do que compactuar aí com os crimes, com os criminosos da época. Quantas mortes em nome de um Cristo. Quem se diz se coloca representante de Deus na terra, precisa levar no coração a marca do Cristo, levar em si a marca de Jesus, representá-lo pelo amor, pela abnegação, pela renúncia, dar a própria vida se preciso for. Caso contrário, não é em nome do Cristo. Que nós cuidemos de não cairmos nos falsos profetas. E que nós, enquanto instituição, enquanto movimento cristão, nós que somos os novos cristãos, os espíritas, cuidemos para que mais uma vez não venhamos a não refletir a luz do Cristo. Que nós possamos nos limpar, que nós possamos nos transformar, buscar a sublimação, o brilho da vivência do amor, para que aí possamos brilhar, a luz que é dele, mas possamos refletir a luz do Mestre Jesus. Mas ele diz que nesse movimento em que as potências são movimentadas, as potências celestes, elas são abaladas em sentido de movimentadas. Nesse momento as estrelas caem do céu.
Não são as estrelas físicas que caem do céu, são as estrelas espirituais. São os Espíritos do Senhor, quais virtudes do céu, como está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler o prefácio do Evangelho, só aquela parte em que o Espírito de verdade fala para nós das estrelas que caem nesse momento, nesses momentos, né? Que são momentos de transição. Nós não vamos pensar que é só agora que nós estamos vivendo, com a pandemia, não. Quantas pandemias nós já tivemos? Peste negra, né? A gripe espanhola, e lá atrás? Quantas já tivemos? Que são fruto das nossas escolhas, as nossas escolhas equivocadas, a nossa forma equivocada de relacionarmos com o nosso planeta, com o nosso próximo, sem fraternidade, sem amorosidade, conosco mesmo. Então, não, esse período de transição já vem ao longo de séculos, mas agora nós estamos no pico dela, né? Dessa transição, que a nossa próxima reencarnação já é aí um mundo regenerador. Então, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade traz para nós a seguinte lição: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, os cegos que não têm olhos de ver, porque nós não temos ainda olhos de ver a vida como espírito, de ver a verdade. Então, as estrelas do céu caem sobre todos os cantos do planeta. São os espíritos que vêm nos impulsionar a uma vivência mais amorosa, a uma vivência mais espiritualizada, cultivando os valores eternos e imperecíveis do espírito, os valores reais do espírito. Nós vimos Francisco de Assis, nós vimos Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, tantos, Caibar Schutel, tantos espíritos. E temos visto tantos reencarnando, tantos, entre nós, em nosso momento de evangelização na casa espírita, e agora de forma online. As estrelas estão caindo do céu para que possam nos auxiliar a impulsionar, porque nós somos muito travados, espiritualmente falando. Então, que nós possamos buscar na compreensão do Evangelho, né, esses elementos do alto. E a nuvem, né, Jesus virá numa nuvem, é que Jesus virá num advento do Cristo que retorna, agora no seu sentido espiritual. Não mais o homem que passou pela terra, nos ensinando no Monte das Oliveiras, mas o Cristo cósmico, o governador espiritual, o nosso guia, o nosso modelo. Ele vem, então, no entendimento dos seres humanos que aqui habitam, no entendimento mais elevado. Isso significa, né? A nuvem, num padrão mental mais elevado, mais espiritualizado. Entendermos o Cristo como verdadeiramente Ele é. Então, são alguns lances, alguns trechos somente do sermão profético, que é muito extenso. Na continuidade do sermão, nós temos o alerta do Cristo para que estejamos preparados, porque agora é tempo de vigilância. Nós temos também a parábola do servo vigilante, a parábola das 10 virgens, dos talentos, que nós possamos utilizar os talentos que Deus nos oferece. Todos nós temos algo a oferecer o bem para que esse planeta possa ser modificado. Se cada um de nós doar um pouco de si, além do seu dever do dia a dia, se nós doarmos algo de nós vamos auxiliar nessa transição, nessa modificação planetária. Buscar, né, encher a nossa candeia, para não fazer como aquelas virgens nécias que foram em busca do noivo, mas esqueceram no meio do caminho de encher a candeia de óleo, e sem óleo não dava para pôr fogo, não tem como. Que significa que se nós não buscarmos a nossa iluminação,
Nós não podemos seguir no caminho com a luz alheia, porque a luz alheia pode deixar de nos sustentar em determinado lance da estrada, porque nós precisamos construir a nossa própria luz. É tempo de vigilância. Então, nos momentos de turbulência, que nós possamos nos olhar como espíritos, que nós possamos nos ver como espírito, ver o outro como espírito, entender que aquele que semeia dores será uma colheita de dores. E temos compaixão desses espíritos. Que nós possamos compreender que é momento de mudança, é uma nova era que se aproxima, a aurora da felicidade. É preciso agora construirmos em nós um novo ser, um novo homem, renovado em Jesus, no padrão do Evangelho de Jesus. Nós precisamos modificar as nossas estruturas corrompidas, vibratórias, as nossas energias enfermiças, iluminar a nossa memória espiritual, que precisa ser iluminada com a modificação de nossos sentimentos, de nossos padrões mentais. Que nós possamos ter em Cristo Jesus o sol da verdade, porque poderoso é o sol da verdade. Que nós possamos nos alimentar do Cristo Jesus todos os dias. E sermos aqueles que mantêm a chama acesa do amor, que não se esfria, e da perseverança, que persevera no bem, apesar de todas as tribulações. Esse momento se dá com dores para todos, para toda a humanidade. Mas é o convite à dor do parto, de uma nova era, de um novo momento, uma nova fase da nossa existência como espíritos. Sejamos perseverantes, estejamos no bem, atentos, muito vigilantes, buscando a elevação dos nossos padrões mentais, das nossas ideias superiores, aos montes, que Jesus possa se manifestar em nós, que nós possamos refletir o Cristo, que nós possamos compreender todas aquelas emoções que surgem, os nossos sentimentos enfermiços, que pedem reparação, acolhê-los e transformá-los, porque somos seres espirituais e a nossa destinação é a perfeição. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Eu agradeço muito a todos vocês. A nossa querida Eleina, muito obrigada pelo convite, Valci. Agradeço a todos que se reuniram conosco nesse momento, para que nós possamos juntos fazer esse movimento de elevação do nosso padrão vibratório, para que nós possamos exercitar a nossa fé. Esses momentos são muito importantes. A nossa querida Aline, que fez a nossa música do início, a todos os lares, que Jesus possa abençoá-los, imantá-los, alimentá-los, mas que nós possamos buscar Jesus todos os dias, como aquele alimento divino que necessitamos para nos sustentar enquanto espíritos na Terra. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz de Jesus e até a próxima. Que Jesus abençoe cada um de vocês, meus queridos. A nossa live termina com um coração repleto de gratidão a cada um de vocês. Boa noite a todos.